que seria uma fraqueza, ele transformou em fortaleza. Para que o prefeito consiga tomar decisão, ele precisa ter todas essas informações que eu citei para ele poder ter essa visão do futuro. Tirem um dia da semana para criar esse hábito de fazer um planejamento. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas, podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar mais emprego, renda e aumento de arrecadação para o seu município por meio de atração de novas empresas. E no episódio de hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Qual a importância do prognóstico, ou seja, a visão de futuro nessa meta de atrair novas empresas para o seu município? Quando a gente fala do prognóstico, ou seja, a visão do futuro, é porque é super importante ter um planejamento do que você, prefeito, deseja para o seu município. Com certeza, você já fez esse planejamento lá no seu plano de governo, você apresentou para concorrer aí à eleição para o cargo de prefeito. Na questão de atração de empresas, quando eu começo a fazer um trabalho junto aos municípios, o primeiro passo que eu oriento é a gente fazer um inventário, ou seja, descobrir o cenário que já existe no município. Quantas empresas existem na cidade, quais os segmentos, se tem áreas que possam receber mais empresas, se tem leis e incentivos, enfim, conhecer o que já existe de desenvolvimento econômico. Com tais informações, consegue fazer um diagnóstico, né? E nós costumamos, inclusive, utilizar a ferramenta da análise SWOT, palavra inglesa, que significa fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, a gente coleta todas essas informações e a gente faz um diagnóstico. Com esse diagnóstico, a gente consegue ter uma visão do futuro. O que eu quero para o meu município, o que eu preciso fazer, no nosso caso, para atrair empresas. E eu lembro muito de uma história que eu acabei vendo na internet sobre o Walt Disney, né? Sobre os irmãos Disney, quando eles estavam querendo abrir a unidade da Disney, que acabou sendo em Orlando. Na época, eles tinham contratado, inclusive, acho que corretores para ajudá-los, mas ele tinha uma grande preocupação também, porque quando os donos, o mercado percebe que tem uma marca procurando uma área, a tendência é o preço aumentar. E como ele tinha um plano de fazer um investimento, então na época até essa procura por essa área sigilosa. Mas eu ouvi a história que o Walt Disney, né, um dos irmãos, ele quando conheceu ali a região de Orlando, que era uma cidade pequena, não era conhecida, ele quis sobrevoar ali na região. E ao sobrevoar a região, ele viu uma área toda tomada por pântano. E ele pensou, é aqui que eu quero fazer o meu investimento. E as pessoas que estavam perto dele acharam isso quase que uma loucura. Nossa, mas um pântano, uma área não vale nada. Conta, né, essa história que eu vi na internet, que quando ele sobrevoou, ele realmente viu o pântano, mas ele viu oportunidades de água também, e ele imaginou já o castelo, tudo que ele queria criar nesse parque, que já estava planejado, ele conseguiu imaginar, ele foi visionário, né? O que é ser visionário? Eu até anotei aqui o significado. É aquele que possui rara habilidade de aliar a visão à competência. Ele não enxerga apenas o presente, enxerga também o futuro. Isso aqui pode inspirar você, prefeito, a imaginar o futuro do seu município. Às vezes, né, pela experiência que eu tenho ajudado muitos municípios. No primeiro momento, quando a gente chega numa cidade, a população, a própria gestão fala, será que eu vou conseguir atrair empresas? Porque minha cidade é pequena, é do interior, não tem empresas, não existe mão de obra capacitada, as pessoas não conhecem quase a minha cidade. Será que é possível? Então, nós podemos pegar esse exemplo da Walt Disney, que olhou lá para Orlando, que também era uma cidade pequena, que ninguém conhecia, só que na região, a região já estava crescendo e com informações, eles conseguiram imaginar, prever um crescimento ali, principalmente com a implantação desse parque, que hoje é maior sucesso. E por ser uma área de pântano também, o valor da área com certeza foi menor. Então ali também existiu essa
previsão de crescimento por meio dele, que já tinha um planejamento, e também ele viu ali uma oportunidade de negócio. O preço, talvez numa área que ninguém fosse querer por ser pântano, e ele viu ali oportunidade. Então, eu lembro que nessa história, quando ele comprou, ele na época foi fazer os lagos lá, lagoa, e ele tirou uma terra, depois cobriu em outro lugar que precisava. Então, dentro da própria área, ele aproveitou o que seria, digamos, uma fraqueza, ele transformou em fortaleza. Então, olha a importância de você fazer um planejamento e ter esse prognóstico que a gente fala, né? Essa visão do futuro. Mas para isso eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que saber onde eu quero chegar. E às vezes ter esse olhar é importante porque você vai ver oportunidades. E nós sabemos que na responsabilidade do prefeito, eu tenho sempre falado isso, ele já tem aquela responsabilidade que é já muito forte para ele de cuidar da parte financeira da prefeitura, de toda a arrecadação que a prefeitura tem e administrar a cidade. Então ele tem essa arrecadação e ele vai ter que investir na educação, na saúde, na cultura, esporte, na manutenção do município. E nós sabemos que praticamente quase não sobra tanto dinheiro com tanta demanda que um prefeito tem. Então ele já tem essa responsabilidade. E nós sabemos também que a prefeitura não é uma empresa que ela gera lucro, ela vive, a receita dela é da arrecadação municipal, que vem dos impostos que nós, pessoas físicas, pagamos, né? O IPTU, e nós trabalhadores, nós empresários, pagamos ali a contribuição dos nossos impostos. Então a prefeitura vive disso. A ação, a metodologia que eu incentivo, que é atrair empresas, é para ajudar o prefeito a aumentar essa arrecadação. Então, como que ele vai poder aumentar exatamente isso, dessa forma? Ou ele vai criar um programa de aumentar o IPTU, que normalmente não é bacana, porque como que também o cidadão vai pagar um IPTU muito alto se ele às vezes não tem um emprego para isso? E atrair empresas é uma forma, atrair empresas, novos investimentos, de você criar esse cenário empreendedor e começar a divulgar que existe esse cenário empreendedor para que investidores venham no seu município. Ah, Eliana, mas hoje a minha cidade não tem esse cenário. Vamos pensar lá em Orlando, também não tinha esse cenário. Que a cidade, imagino que nem pensava, imagino que o prefeito da época jamais pensaria que iria receber uma Walt Disney na sua cidade, né? Porque não era o foco dele pensar nisso. E ele teve a sorte, o prefeito dessa cidade, de um empresário visionário ver ali a mina de ouro do município. E o que eu tento fazer é incentivar que o prefeito também seja esse visionário. Ele encontre a mina de ouro do seu município até antes de possíveis investidores, para que ele apresente para os investidores essa oportunidade. E eu tenho ajudado várias cidades nesse plano de desenvolvimento, e cada vez que eu vou no município, eu começo a ajudar ali a equipe na minha mentoria. Hoje eu tenho mentoria VIP que eu faço para os municípios, e nós vamos seguindo essa metodologia que eu já apliquei em municípios e já deram certo. Eu já apliquei em Salto, a cidade que eu moro, foram 53 empresas, 6.500 novos empregos. Depois em Capela do Alto, que era uma cidade bem pequena do interior, fizemos a mesma metodologia, tivemos essa visão do futuro e fizemos planejamento, implementamos ações. E hoje Capela do Alto já conta com 46 novas empresas, mais de 2.000 novos empregos gerados. Então, a minha mentoria, eu ajudo o prefeito a seguir esses passos da metodologia que eu acabei criando, que eu chamo de Acelera Polis, que é acelerar cidade, polis em grego significa cidades. E a gente segue esses passos, um planejamento mesmo. Primeiro passo, vamos descobrir que tem no município, vamos fazer o diagnóstico e já a visão do futuro. Quando eu sento e começo a sonhar com informações que eu encontrei, olha, tem aquela área, talvez ela possa se transformar numa área industrial. Mas não tem infraestrutura? Não. O que eu posso fazer para que eu consiga colocar infraestrutura? Eu preciso arrecadar mais. Ou talvez apresentar já para alguns investidores, algum empresário, quem sabe
ele tem interesse de comprar, se existe uma oportunidade de negócio, de repente aquela área, exatamente por não ter uma infraestrutura, ela tem um preço menor e quem sabe com uma parceria consiga ali o investimento para fazer toda a infraestrutura. Então tudo isso você precisa imaginar. O que precisa fazer é dar o primeiro passo, porque se você não der o primeiro passo, continuar fazendo o que todos já fizeram, o resultado será o mesmo. O que eu faço, eu tenho resultado. O que eu não faço, não tenho resultado. Então, a proposta que eu tenho feito é vamos mudar o cenário. Para isso, a gente precisa conhecer, ter planejamento, ter informações. E com informações, com dados, eu consigo fazer o planejamento das ações e começar a já pensar no que eu posso fazer de planejamento para eu ter essa visão do futuro e, quiçá, conseguir mudar o cenário. Então, é legal você ter esse diagnóstico, né? Depois o prognóstico é igual quando nós vamos no médico. A gente vai no médico, ele vai perguntar o que você está sentindo, não é dessa forma? E depois, o que ele vai fazer? Ele precisa colher dados que a gente chama, né? Que é chamado de exames, que esses dados ele vai conseguir por meio de exames. Então, ele vai pedir uma série de exames, uma bateria de exames, e com esses resultados ele vai ter o prognóstico. Você vai ter que tomar esse remédio, ou você não tem nada, enfim. E nesse método de atração de empresas, a gente usa também essa metodologia. No nosso caso, o médico pede o exame. No nosso caso, nós vamos a campo para descobrir o que nós temos no município, para a gente poder pensar. Ali eu tenho já uma área industrial, é particular. Às vezes tem prefeituras que têm área pública, e eu conheço muitas que têm, que está parada, às vezes dando trabalho até para a própria prefeitura, porque tem que estar sempre mantendo limpo. Às vezes a prefeitura tem pouca equipe para fazer isso. Está ali parada, de repente eu posso transformá-la num espaço que eu posso incentivar empresas a virem para o município? Sim, existem meios, existem leis que autorizam o prefeito a utilizar uma área, um imóvel público para isso. Para que o prefeito consiga tomar decisão, ele precisa ter todas essas informações que eu citei, para ele poder ter essa visão do futuro. Nessa visão de futuro, é importante ter esse olhar visionário, né? De imaginar um resultado positivo. Eu diria quase que como se a gente... Igual quando a gente é criança, que está chegando o Natal, na época, assim, os pais já começam a perguntar o que você quer ganhar no Natal, e a criança já começa a sonhar. Pelo menos na época que eu era criança, era assim, a gente esperava o ano todo para poder, receber esse presente. Então, é esse mesmo olhar, o que eu posso imaginar que a minha cidade vai ser no futuro? Eliana, mas quando eu começo a fazer essa pesquisa, eu vejo que vai ser muito difícil. Nossa, vai ser quase impossível. Algumas respostas que eu tenho ouvido. Só que eu posso afirmar para você, calma, a gente precisa reunir todas essas informações e pensar o que eu posso já fazer em curto prazo. Isso. Olha, eu descobri que já existem alguns galpões prontos que dá para alugar. Uns 5 galpões de 500 metros quadrados, tem de 1.000. Então, isso a curto prazo, se eu tenho mapeado, eu posso indicar para as empresas que querem vir no meu município a fazer a locação. Tem muita empresa que opta por locar ao invés de construir para não descapitalizar. Então, você separa curto prazo, médio prazo. Olha, eu tenho ali uma área que é industrial, que a gente já descobriu o dono, e ele está disposto, inclusive, a fazer galpões para alugar ou vender terreno, e a prefeitura pode ajudar a divulgar ali também. Dá para fazer isso. Ou ainda, então, daí você pode colocar médio prazo. Ou ainda, a prefeitura tem a área pública. Vamos, então, criar um programa de desenvolvimento com uma lei que possa autorizar o prefeito a doar essa área em troca de geração de emprego e faturamento, ou até de vender por um preço mais oportuno para que o empresário olhe e pense, eu posso pagar esse preço e facilitar e construir no meu galpão. Então, veja que tem vários caminhos para você fazer, traçar as diretrizes do que você quer a partir do momento que você tem informações. Então, esse momento que eu estou falando hoje nesse podcast, a importância de ter a visão do futuro é super importante. E eu percebo que dentro da gestão pública, dentro da prefeitura, tem tantas demandas que você, se for o caso, você acaba trabalhando 24 horas, quase não resta tempo para fazer esse planejamento.
a sonhar, a ter essa visão do futuro. Então, até uma dica que eu dou é que você, prefeito, com a sua equipe mais próxima, se você já tem alguém que trabalha com desenvolvimento econômico, um diretor, uma secretaria, tirem um dia da semana, meia manhã, para criar esse hábito de fazer um planejamento, de conhecer a cidade, de ver o que eu tenho, de planejar o que eu tenho a visão do futuro, que visão que eu tenho do futuro. E pode até fazer esse planejamento. Olha, eu sou prefeito, eu ganhei, eu tenho 4 anos. O que eu consigo já mudar de cenário na minha cidade em 4 anos? Então é tão importante fazer esse planejamento. Nós estamos falando nesse podcast, hoje é exatamente o dia 2 de dezembro de 2022. E nós estamos num período que os prefeitos que entraram pela eleição de 2020, eles estão no 2º mandato. Então, teoricamente, eles têm o 3º e o 4º. Dá tempo de você planejar, porque o prefeito que entrou pela primeira vez, dependendo dos resultados que ele teve, ele vai concorrer e ele pode ganhar a 2ª gestão. Então agora talvez seja um momento de você parar com a sua equipe, analisar o que você fez nesse ano, né? Quais os resultados e o que eu pretendo para o próximo ano, e inclua atrair empresas no seu planejamento. Eu tenho percebido quanto que isso pode mudar o cenário da cidade, que vai impactar a vida das pessoas. Nessa semana, em minhas mentorias, na terça-feira, dia 29, eu fui numa mentoria presencial em Salto de Pirapora, que o prefeito contratou os meus serviços, o prefeito Matheus Marum, o prefeito jovem, empreendedor, tem a equipe que trabalha ali com a mentoria, né? A secretária de planejamento, a Thaís, o Daniel, assessor, nós temos a Amanda, que faz parte da equipe também. E nós já fazemos esse trabalho de mentoria, acho que há mais de um ano que nós estamos juntos. E na terça-feira foi o dia de assinar contrato com 2 novas empresas. 2 novas empresas que vieram porque o prefeito Matheus quis mudar o cenário. Desde que nós começamos o trabalho com ele, já somamos 13 novas empresas que vieram e que vão gerar empregos. E já estamos tratando com várias empresas que já querem ir. Nós já estamos estudando de abrir o 3º distrito. Olha como mudou. Mas lá atrás, nós também fizemos um planejamento e imaginamos a visão do futuro. E eu sempre falava dessa visão do futuro com o prefeito Matheus. E hoje ele vê que já está sendo concretizada aquela visão do futuro que nós tivemos há um ano atrás. Depois, na quarta-feira, dia 30, faço mentoria com Iperó, também uma cidade pequena da região de Sorocaba, com o nosso prefeito Léo, que também acreditou nos resultados dos meus trabalhos e me contratou. Lá nós estamos numa etapa de elaboração do plano, e é uma etapa que eu sugiro sempre que seja visitado as empresas locais, para que conheça a mina de ouro da cidade. E no dia 30 eu acompanhei o diretor Luiz, que faz parte da equipe. Lá também quem coordena a equipe é a secretária de planejamento, a Patrícia. Tem o diretor também, Luiz, se juntou à equipe para a gente poder implementar essa metodologia de atração de empresa. Então nós estamos em várias etapas. E eu tive a oportunidade de acompanhar o diretor na visita em Iperó. Fomos em 4 empresas. E muito bacana. Cada vez que eu aplico isso junto com os meus clientes, eu vejo quanto que vale a pena a visita. Fomos em 4 empresas importantes no município. Das 4 empresas, todas estão com plano de expansão, todas estão com vagas abertas, empregos, e planejam para o próximo ano abrir mais. Então, foi um momento da aproximação do poder público com eles, e criou-se ali um relacionamento, e nós vamos dar continuidade nesse trabalho. Já temos uma visão de futuro, né, desse cenário, porque essas empresas já acreditaram no município, e estamos elaborando o plano para trazer novas empresas. E as empresas que já acreditaram, elas acabam nos ajudando a atrair novas empresas. Então, olha que bacana. E ontem também, dia 1º de dezembro, na minha mentoria, que eu também presto esse serviço para a Capela do Alto nessa nova fase, também foi dia de visitar as empresas novas que nós trouxemos pelo programa. Então, junto com o Comitê Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social formado dentro do programa de Capela do Alto, nós fizemos as agendas
nessas empresas. E foi muito bacana a gente conhecer, e principalmente o comitê conhecer as empresas que eles ajudaram ali a fazer com que elas implantassem, né, mais rapidamente as suas unidades ali na cidade, junto com esse programa que nós criamos lá em Capela do Alto, Invista em Capela do Alto, que ao todo já soma como resultado 46 novas empresas. Então, ontem foi o dia em Capela do Alto da gente certificar a visão do futuro que nós tivemos lá em 2017. Em 2017, nós sentamos para fazer esse planejamento que eu estou ensinando a vocês aqui, junto com o prefeito. Qual que vai ser a nossa visão do futuro? E eu dizia na época para o prefeito, olha, as empresas, lá tinha um distrito público, então nós vamos abrir licitação, vamos atrair empresas, como de fato ocorreu, mas vai chegar um momento que investidores virão e eles vão querer comprar a área, nós vamos trazer empresa, será isso? Colocamos. E ontem foi o dia de nós, junto ali com a equipe, confirmar a visão do futuro que nós tivemos lá em 2017, como isso se tornou realidade, inclusive além daquela visão que nós tivemos lá em 2017, foi muito além. Então, como foi importante a gente lá em 2017, junto com o prefeito, parar, planejar, já realizar as ações em curto, médio prazo e ter essa visão do futuro. Então hoje estou aqui falando para vocês com conhecimento, que eu já passei por todas essas etapas. Então, qual que é a importância do prognóstico, da visão do futuro? É super importante você parar e pensar que visão do futuro que eu quero para o meu município, quantas empresas eu quero atrair. Precisa colocar no papel e começar a já dar os primeiros passos. Eu sei que às vezes pode aparecer utopia, mas eu estou aqui para provar para vocês que a partir do momento que você tem esse desejo de mudar o cenário e começa a fazer esse planejamento, você vai conseguir mudar o cenário e ter resultados diferentes do que até o momento o seu município já teve. E se você está gostando desse conteúdo, continue nos seguindo, porque a cada semana nós lançamos novos temas importantes que vai te ajudar nesse planejamento de atrair novas empresas, gerar emprego e renda para o seu município.